Então, meus irmãos, vamos em frente no texto de Romanos. Nós estamos no capítulo 1, não é? Tratávamos sobre as divisões, não é? O contexto que fala desse processo tão catastrófico, né? Todo essa catástrofe, o pecado e na existência humana, não é? E fala sobre também o caminho, não é? Que é em Cristo, essa esperança, e a partir de agora que, através dessa esperança em Cristo, nós temos aí o caminho, não é? A seguir, como é a nova vida, como é essa transformação na sequência, não é? Desse momento tão precioso na vida de todo aquele que crê em Cristo, que é o novo nascimento, no direcionamento da sua vida, em termos não só da moralidade, mas também do serviço na obra do Senhor, né? É importante aqui deixar bastante claro que nenhum servo de Deus... Ela vai vir pegar já. Opa, bem rápido, antes que eu pegue a cinta. Eita, vai pegar a cinta aí. O áudio está bem. Está dando a surra nas crianças. Ai. Mas, enfim. Então, a gente tem aqui, né, essa visão não só portanto, dessa transformação da vida agora, mas também no aspecto moral, mas principalmente agora no serviço na obra do Senhor, né? Nós entendemos e vimos aqui com tudo isso que aqueles que são nascidos de novo, todos os que estão em Cristo, meu irmão, eles não são voluntários na obra do Senhor, não é? Não tem voluntariado, não é? Mas tem servos de Deus obedecendo às ordens do seu Senhor. Tem aqueles que são chamados com propósito e com talentos e dons que são ministrados, não é? Às vezes, nas igrejas, as pessoas procuram voluntários para tal ministério, voluntário para não sei o quê. Não existe voluntariado, não é? Mas existem os filhos que reconhecem, não é, o chamado do seu pai e trabalham, portanto, dessa maneira. E a epístola aqui aos Romanos, ela vai descrevendo tudo isso, não é? Tratando do pecado, da salvação, da santificação, não é? Todas essas ações, todos esses elementos presentes. E nós alcançamos na semana passada, até o verso 17, que fala: o justo viverá pela fé, não é? Porque desde o princípio, verso 17, como está escrito, o justo viverá pela fé. E o propósito aqui é de dizer que a vida, ela se encontra, não é, por meio da fé, ou seja, a manifestação da graça, a salvação, mas a fé, e essa fé que vem de Deus, é atribuído por Deus às pessoas para que, ao ouvirem o evangelho, creiam e, crendo, não é, nasçam de novo, sejam transformados, não é, e vivam agora, não é, e essa vida é sustentada pela fé, não é? É mais ou menos como se você fosse subir numa cadeira, não é? Para trocar uma lâmpada, por exemplo, não é? O que te permite fazer tudo o que você está fazendo é a cadeira, porque você está sobre ela, não é? E aqui o justo viverá pela fé é exatamente isto, não é? A proposta, o novo nascimento, a obediência ao chamado do evangelho, como vimos aí na semana passada, não é? Ela vem pela fé, e a fé que é dada no partilhar do evangelho, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. E aí entramos no versículo 18, que vai agora tratar de um outro tema, e é um tema que é bastante interessante pelo seguinte sentido: é bastante desprezado nas igrejas hoje em dia. Mundo afora, não tenha dúvidas desse desprezo, mas nas igrejas também. E é desprezado também exatamente porque não bate, não é? Isso que é interessante, não bate com o pensamento das pessoas, não bate com boa parte da teologia, entre aspas, teologia aqui, né? Que é divulgada hoje. E ela trata da ira, a ira de Deus, não é? E aqui no verso 18 nós vamos encontrar essa questão da ira, e antes até mesmo de falarmos sobre o versículo 18, eu queria lembrar aos irmãos que existem, vou chamar aqui de classificações ou tipos de ira,
não é? Para que a gente compreenda do que é que está sendo tratado aqui, não é? Por exemplo, existe a ira, não é, eterna de Deus. Essa ira eterna, nós vemos aí ao longo do texto todo aí bíblico, não é? E muito mais presente, talvez, ou mais declarado no texto de Apocalipse, que fala dessa ira eterna, e nós precisamos entender que uma ofensa contra um Deus eterno manifesta também, não é, na sua ira, que é eterna. Então, a punição, ela também, da mesma sorte, é eterna. Por isso, o inferno, que para alguns cristãos, eu não sei exatamente por qual motivo, alguns não creem no inferno, sendo que ele é bíblico, inclusive, não é? O inferno, ele existe, não é? E existe a morte eterna, existe essa punição eterna. Jesus fala, quem mais fala sobre o inferno, inclusive, não é, biblicamente falando, é o Senhor Jesus nos evangelhos, e ali cita exatamente que naquele dia, o dia do Senhor, se separarão, não é? O Senhor separará à sua direita as ovelhas e os bodes à esquerda, sendo que estes ressuscitarão para a morte, não para a vida, e a morte eterna. E do que é que se trata essa segunda morte, senão exatamente esse lugar onde o texto apocalíptico vai dizer que ali, para aquele lugar, Deus separou a sua ira, a taça da sua ira, e ira sem mistura. Meu irmão, dá até calafrio de imaginar a ira de Deus. E imaginar a ira de Deus sem mistura. Meu Deus do céu. E o que o texto quer dizer sobre ira sem mistura? Ele está dizendo que não tem nenhuma molécula, nenhum átomo, nenhum subátomo de alívio em tudo isso, mas que a ira de Deus há de ser aplicada, não é? Implacavelmente. E quem garantirá, segundo o texto apocalíptico, não é? Que essa ira seja manifestada e que ninguém, não é, escape ali do seu julgamento, e o julgamento final, a Bíblia diz que é o Cordeiro quem vai lá e vai derramar esta ira, a ira sem mistura, não é? Então tem a ira eterna, que se trata do período, não é, que nós estamos compreendendo, nós chamamos também de porvir, ou seja, o dia do Senhor. Ele está adiante para todos nós que estamos aqui no tempo, não é, no Cronos, mas é um período adiante, que é para aqueles que durante a sua vida não encontraram, não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, não o receberam, não nasceram de novo. É a ira eterna. Existe também a ira que é chamada, e aí essas classificações, irmão, não se prenda a isso, porque é tudo contexto de, enfim, sistemático, só para organizar o pensamento, não é? Eles chamam de lógica cataclísmica, não é, que está se referindo, por exemplo, quando se manifesta, não é, um evento natural de proporções que, não é, são muito grandes e acabam pessoas, um grande número de pessoas, inclusive, acaba sendo impactado por isso, como tsunamis e tudo mais, né? Aí as perguntas que ficam das pessoas, como que Deus permite e tolera uma coisa dessa, não é? A gente não pode esquecer, meu irmão, que nós vivemos num mundo debaixo de um julgamento de Deus por conta do pecado. Então se manifesta, são consequências, e essa é a próxima ira aqui nessa classificação sistemática, né? Que é a ira consequencial, ou a ira consequente, que é a consequência, não é, de atos. Nós vamos encontrar isso, não é, presente em vários momentos, como por exemplo em Gálatas, não é? A Bíblia fala sobre as sementes, não é? Quem semeia na carne colhe corrupção, quem semeia no espírito colhe vida, não é? E esse texto está falando exatamente sobre consequências das suas atitudes. Jesus fala sobre isso também no Sermão da Montanha. Ele diz que aquele, não é, que ouve as suas palavras e as pratica, é como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, porque vem o vento, vem as situações, mas ela permanece. Agora, o que não ouviu e o que não praticou tem consequência, portanto, não é? Este construiu como se fosse sobre a areia, e quando vem esses tempos difíceis, ela não persiste, não é? Ela desmonta, desmorona. Então tem a consequência. E existe uma outra que também é mencionada, que é a ira do abandono.
A ira do abandono. Na verdade, a ira se manifesta com o abandono. E nós vamos passar por alguns textos só para que a gente veja isso presente. E por que é tão importante que se fale sobre isso? Porque a ênfase hoje em dia nas pregações, e não tem nada de errado quanto a isso, se trata do amor de Deus, dessa característica do amor, do acolhimento do Senhor e do Espírito. E glória a Deus por isso, porque nós somos beneficiados. Mas nunca podemos deixar, não é, ou perder de vista que Deus não é tão somente amor, ele é amor, mas ele também manifesta a sua ira. E isto acontece também nos dias de hoje. Não só nos textos que nós vamos ler aí no passado, mas em todo o tempo. E é esse o grande ponto que talvez, não é, cause estranheza e as pessoas rejeitem, não é? Porque falar da ira de Deus parece algo, alguém vai reduzir ou traduzir como sendo manifestada em Cristo lá na cruz. E glória a Deus por isso, porque foi mesmo. Sobre o pecado, houve ali o pagamento, não é? A demanda da lei caiu sobre ele. E agora todos os que estão em Cristo, não é? Essa ira, que é a reserva da ira eterna, sobre os que estão em Cristo não cai mais. Agora, no dia a dia, é por isso que tem o período da santificação, nós temos que tomar cuidado com algumas coisas, não é? E aí vem essa questão do abandono. E aí, para que a gente possa ver, eu queria que você fosse comigo à epístola, não é? Ou melhor, desculpe, ao texto de Juízes, para que você possa ver comigo, não é? Ali o momento em que acontece no capítulo 16, é a história de Sansão. Ali fica bastante claro, não é? Essa dificuldade que Sansão teve e a consequência das suas atitudes, não é? Que é exatamente esse abandono em que Deus deixa e entrega à pessoa as suas próprias, não é? Consequências aí dos seus pecados, não é? No capítulo 16 do livro de Juízes, que trata exatamente aí sobre esse momento, no verso 18, olha só o que é que conta aqui no texto sagrado. Quando Dalila viu que Sansão tinha contado todo o seu segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais uma vez, pois ele me contou todo o segredo. E os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ele chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então, a força dele, não é? É Deus, meu irmão. Não vai pensando que aí é só a força física, né? Verso 20. E então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele então acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Olha o final do verso 20. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado, não é? A mesma coisa a gente vai encontrar acontecendo, não é, com o primeiro rei de Israel, Saul, quando a Bíblia fala que Deus retirou o seu espírito de Saul, não é? É este a consequência, não é? O abandono. Ainda no livro de Juízes, no capítulo 10, não é? Há aqui o clamor, não é, do povo de Deus ao Senhor, porque estão passando por apuros, não é? E vem a resposta do Senhor ao clamor do povo. Olha só, porque as pessoas pensam, né, algumas coisas, mas precisam estar atentas àquilo que diz a palavra, não é? No verso 11, o Senhor respondeu, Juízes capítulo 10, no verso 11. Então o Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei da mão deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Que clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Em outras palavras, estão, não é, por sua conta, estão por conta própria, abandonados, não é? É neste sentido, então, da ira do abandono. Mais um texto para a gente olhar isso, observar isso, não é? Está no livro de Provérbios, lá no capítulo 1, não é? De Provérbios. Nós vamos ver aí do verso 24 em diante, não é? Provérbios no capítulo 1.
só para que a gente entenda daquilo que está se tratando ali em Romanos, no capítulo 1. Nós vamos ali dar uma olhada em Provérbios agora, também capítulo 1, no verso 24, onde ele diz assim, não é? Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me de sua desgraça. Zombarei quando o temem, não é? Quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade. Quando a desgraça os atingir como um vendaval. Quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Grave esse verso 31, porque ele vai ser repetido, não na íntegra, mas você vai ver o mesmo contexto acontecendo lá em Romanos. Então, verso 31, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Então, aqui está o contexto, não é? Como consequência das atitudes, a repreensão do Senhor é o abandono, não é? E aí vem aqui, por exemplo, outro texto, não é? Para que as pessoas não pensem que só tem texto do Antigo Testamento, existe outro, que é o que fala sobre o marido, não é? Que não trata corretamente a sua esposa. A Bíblia fala que ele vai orar, mas Deus não vai ouvir a sua oração. Não é? A sua oração não será ouvida. Então, são consequências, não é? De exatamente não seguir o conselho do Senhor, e Deus, então, age dessa maneira. Lá em Oséias, agora, eu queria que você fosse comigo. Vamos dar uma passeada aí pela Bíblia, né? Para mim, está um pouquinho mais fácil, porque estou usando aqui pelo computador hoje. Não deu tempo de chegar em casa, então eu já cheguei lá. Oséias, no capítulo 4. Livro do profeta Oséias, né, no capítulo 4, no verso 17. Vamos ver o que aqui está escrito lá. Olha só. Efraim está ligado a ídolos. Deixem-no só. Então, aqui uma ordem e o abandono, não é? De Efraim, porque está ligada a ídolos. Está envolto em idolatria. Idolatria. Se você prestar atenção aí às questões do conselho, deixado a sua própria conduta, por conta da sua conduta, como foi o verso que nós lemos lá do capítulo 4, 31, não é? Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações, não é? Nós estamos vendo aí a consequência das coisas, não é? E ainda para o Novo Testamento agora, nós vemos o Senhor Jesus falando sobre os fariseus, lá em Mateus, no capítulo 15. Eu queria que você seguisse lá comigo. E é um bom exercício também, né, para a gente tirar as teias de aranha, que às vezes ficam aí na Bíblia, né? Tem irmão aí que aquela Bíblia está toda coladinha ainda. Bíblia novinha, as folhas estão tudo grudadas. A gente dá um passeio pela Bíblia. Mateus capítulo 15. Olha só o verso 14. Capítulo 15, o verso 14, né? Ele diz assim, deixem-nos, porque eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. É o Senhor Jesus falando, não é? E respondendo acerca dos fariseus. Então, deixem-nos. Não é? É mais ou menos como que eles comam do fruto da sua própria conduta, porque se um cego conduz o outro, os dois vão cair num buraco. E ainda, não é, no Novo Testamento, no livro de Atos, no capítulo 14, um pouquinho à frente de onde você está, não é? Nós vamos encontrar aqui o apóstolo Paulo, num dos seus discursos, ele vai falar sobre exatamente esse tempo em que os homens, né, onde nós vimos aí a maior parte aí dos profetas, não é? Esses homens, o que é que Deus fez, não é? Capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, veja aí comigo o verso 16. A palavra diz assim:
No passado, ele, quem é ele? Deus, não é? Permitiu. Ou seja, de onde vem tudo isso? Qual que é a origem, não é? É essa ação de Deus. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem o seu próprio caminho. Lembra que falamos bastante, inclusive, na semana passada, e a minha preocupação foi grande para a gente tratar livre-arbítrio uma coisa, vontade é outra, não é? Olha aqui, Deus permitiu que seguissem os seus próprios caminhos, suas escolhas, suas decisões, não é? E há consequências sobre elas, como vimos ao longo de todos os textos que passamos até aqui. Consequências das ações e decisões, não é? Que foram tomadas. Então, lembrem daquele verso, não é, em Provérbios, porque comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Às vezes a gente ouve isso e fala, uau, que legal, que palavra abençoada, porque vão comer do fruto da sua conduta. Só que não está olhando para o lado bom, está olhando para o lado ruim. É mais ou menos assim, né? Está dizendo que não é para comer tal coisa. Você quer comer, peraí, agora você vai se lambuzar de tanto comer, né? Vão se fartar das suas próprias maquinações. Então, passamos por alguns textos aqui, para que a gente pudesse olhar essas coisas, e o que nós encontramos com tudo isso é que o pecado, ele é a origem dessa manifestação da ira de Deus, e ela é também a consequência dessa manifestação da ira de Deus contra o pecado, não é? Então, aqui, no capítulo 1 do livro aos Romanos, a Epístola aos Romanos, não é? Lá no verso 18, onde nós estávamos aqui, então, no início, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo assim, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então, agora, o que o apóstolo Paulo põe em voga é a ira de Deus. Ela se revela do alto dos céus, ela se manifesta e está a se manifestar agora. E se nós olharmos para as nações, não é? Nós vamos ver aí, pela descrição do texto, se Deus permitir, nós vamos até o verso 32 hoje, não é? Que é o fim do capítulo 1. Se nós olharmos pela descrição do texto, nós vamos encontrar nações, povos, cidades, lugares que vivem exatamente isso. E isso é o exato indício do julgamento de Deus, manifestando a sua ira, abandonando essas pessoas às suas próprias consequências. Então, hoje, não é? Já há manifestação de juízo da parte de Deus, e é descrito aqui no capítulo 1. E isso é contra o pecado. Verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus. E quando nós olhamos para o verso 18, é aí que eu esbarro, né? Nessas muitas pregações, teologias e vieses aí que se tem por aí, em que só buscam, não é? Na tentativa do massageamento do ego das pessoas, não é? Daquele umbigão, gordão, né? Tal. Fala-se só sobre o amor, fala só sobre as coisas que são, não é, boas e tal, e glória a Deus por isso. Mas o Filho de Deus precisa conhecer o seu Pai, e o seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, ele manifesta ira, e ira que é revelada contra toda a impiedade e toda a injustiça. Então, aqui no capítulo 1, dos versos 18 até o 32, o objetivo do apóstolo Paulo é manifestar que a ira de Deus, ela existe, a ira de Deus, primeiro ponto. Segundo, ela vem sobre o pecado, ela é manifestada sobre o pecado. E terceira coisa que o apóstolo Paulo faz, ele justifica por que é justa, por que é devida a manifestação da ira de Deus. Porque o pecado está lá. É mais ou menos como se nós estivéssemos num tribunal, aí os irmãos que participam aí de fóruns, essas coisas, quem conhece, já viu cenas, filmes e tal, é como se estivesse no tribunal e diante do juiz, não é? Está ali o promotor ou o advogado, o que acusa é o promotor, né? Se eu não erro aqui, porque eu não entendo tanto disso quanto de foguete. Então o promotor vai lá e ele começa agora a apresentar as razões da acusação. Ele argumenta contra isso, não é? Para demonstrar ali os motivos.
E o que o apóstolo Paulo está fazendo é exatamente isso. É demonstrar, não é, a culpa da humanidade. A humanidade tem culpa. A ira de Deus, ela não vem à toa. A ira de Deus não vem porque Deus é um ser iracundo, não é? É um déspota que do alto dos céus lança raios na cabeça das pessoas para, não é, o sacrilégio, para destruir as pessoas, para detonar tudo, porque ele é nervosão. Não. Ela vem e ela vem com justiça. A ira de Deus é justa, é merecida, é devida. Então o apóstolo Paulo agora explica o porquê. E ele explica isso em 3 grandes seções, não é? A primeira delas, dos versos 18 a 21, nós vamos entender o motivo por onde começa isso, não é? De onde vem e por que Deus se manifesta a sua ira, não é? Dos versos 18 a 21. E o motivo é a supressão da verdade. Nós vamos encontrar isso no versículo 18. É a supressão da verdade. É o primeiro motivo pelo qual a ira de Deus se manifesta. E esses motivos descritos aqui dos versos 18 até 32, eles parecem como cumulativos e progressivos, não é? A coisa vai acontecendo e vai evoluindo como se fosse um quadro. Sabe aquela bolinha de neve que ela começa e vai tomando forma? Não é? É mais ou menos nessa descrição que faz o apóstolo Paulo. São argumentações, não é, que ele está trazendo. Então, a primeira delas é a supressão da verdade. E aí nós vamos ver o que é isso daqui a pouquinho. Versos de 18 a 21. A segunda razão é porque as pessoas, não é, começaram a adorar as coisas criadas em vez ou no lugar do Criador. É o segundo motivo pelo qual se manifesta a ira de Deus, não é? E ela é justa. E o terceiro motivo pelo qual se manifesta, não é? A ira de Deus está ali dos versos de 26 em diante, em que fala da natureza pervertida das pessoas, não é? E as suas reações e as suas motivações lascivas, não é? Pecaminosas. E assim por diante, do verso 26 em frente. Então, para que a gente possa entender um pouco mais, vamos ler ali o verso 18, né? Que fala dessa primeira razão, que é exatamente a supressão da verdade. Isso já encontra-se já no verso 18. Ele diz assim, enroscou um negócio aqui no meu olho. Verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Então, há uma supressão da verdade. É como se anulassem a verdade, rejeitassem a verdade, como se ignorassem ela a ponto de, não é, afirmar que ela simplesmente não existe. Ignoram ela. E que verdade é essa de que o apóstolo Paulo está tratando aqui? Ele descreve no verso 19. Verso 19 você vai entender. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então ele está dizendo, olha, Deus manifestou aos homens, a toda a humanidade, essa verdade, e ainda assim, ela foi suprimida, ela foi rejeitada, ela foi ignorada, simplesmente como se ela não existisse. E aí vem a razão pela qual o homem, não é? Ele é alvo, este homem, não é? Que suprime a verdade, ele é alvo da ira de Deus, porque Deus a manifestou, tornou clara, é evidente, é óbvia essa verdade, mas ela foi suprimida. E de que verdade, então, se trata aqui? Verso 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, ou têm sido vistos, né? Claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de maneira que tais homens são indesculpáveis. Não tem desculpa. Ah, eu não sabia. Foi manifestado por Deus, de maneira que fossem vistas
claramente, diz o apóstolo Paulo. Então é irrefutável o argumento. Não tem o que dizer. E que verdade é essa, então, que está sendo suprimida? Ora, a verdade básica de que Deus existe. Deus existe. E ele se manifesta desde a criação do mundo. E aquilo que nós não conseguimos ver, que não é visível, os seus atributos, portanto invisíveis, não é? Eles são manifestados através da criação. Deus manifestou entre eles, não é? E aí ele diz lá, porque o seu eterno poder e a sua natureza divina, ou seja, que ele é Deus, e ele detém todo o poder, um poder que é eterno, é manifestado, Deus fez se manifestar através da criação, não é? Então elas têm sido vistas claramente, e é simples de compreender, é óbvio de compreender, só ao olhar as coisas criadas, de que Deus existe. E se aqui nós nos prendêssemos a esse primeiro ponto, e por isso diz o apóstolo Paulo, não é? Que estes homens são indesculpáveis, não tem, e quando ele diz indesculpáveis, não é imperdoável, quer dizer que não tem argumentação contra, não tem o que falar. É óbvio que existe Deus, mas o homem está dizendo que Deus não existe. Como, por exemplo, quem estuda aí um pouco, não é? Já ouviu falar do tal do Nietzsche? Ele diz que Deus está morto, Deus não existe. Isso aí é história, é invenção, é uma crença para oprimir, para criar, não é, celas e prender as pessoas, não é? E aí aqui diz o apóstolo Paulo que tais homens são indesculpáveis, porque Deus manifestou claramente. É mais ou menos como se a gente pegasse, não é, um vestido, por exemplo, qualquer roupa, mas se pegasse um vestido e colocasse aqui um manequim com um vestido. Bom, quem aprecia a arte, quem entende de moda, né, vai olhar para ele e vai falar, uau, olha a combinação de cores, uau, olha o corte, como não realça não sei o quê, olha como ajusta bem ao corpo, olha como, sei lá, vai olhar para aquilo e vai admirar, né? Quando você olha para um vestido, ora, o que fica claro e óbvio? Que se o vestido existe, quer dizer que alguém criou, que alguém foi lá costurar, existe um designer, existe alguém que desenhou aquela coisa, não é? É meio óbvio. Ou você pensa que de uma ameba houve uma evolução e saiu um vestido, o vestido se criou sozinho, ele veio do caos e se formou ali. Não. Existe, se tem alguma coisa que foi desenhada, tem alguém que é o desenhista. Se existe algo que foi criado, que existe, houve aquele que o criou. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ao olhar para a natureza, fica claro e evidente que existe um Criador. E convenhamos, eu peguei um exemplo aqui bem simples para a gente ter um parâmetro da complexidade da coisa, né? Um vestido, meus irmãos, a minha sogra, ela tem habilidades, não é, na costura, e ela faz vários vestidos muito bonitos, não é? E tudo mais. E, ok, deve ser complexo, né? Costurar, enfiar na máquina lá, saber esconder não sei o quê, ficar justinho, certo, tarará. Agora, se você pegar, isso não sou eu a dizer, isso são cientistas. Se você olhar para a cidade de São Paulo, por exemplo, você já pensou em organizar todo esse trânsito? Que complexo é determinar o tempo de cada sinal que abre e fecha, sincronizar a coisa para ninguém ficar muito tempo parado, para a coisa ter uma velocidade média constante, para você não ter um trânsito no geral. Não é complexo administrar o trânsito de São Paulo? Eu acho que sim, eu acho. Você já pensou nas multidões de tubos, né, que existe aí debaixo do asfalto e das calçadas que a gente anda? Meu pai outro dia comentou que, sei lá, tem mais de 100 rios que passam debaixo de São Paulo. São 500 rios que passam debaixo dessa cidade, meu irmão. E eu sabia do Tietê e do Pinheiro só. Não é? Agora imagina essa quantidade de água passando debaixo da gente. E a coisa, e abre tubo, fecha tubo, entra água suja para cá, sai água limpa para aqui, que não sei o quê. Você acha que isso não é complexo? Claro que é. Agora pensa tudo isso, organizar segurança, organizar transporte público, organizar, não é, sei lá, a complexidade da gestão de uma cidade, de um município, não é?
Eu falei São Paulo. Agora, os cientistas dizem, não sou eu, são cientistas, que se você pegar uma folhinha dessas plantinhas que você arranca porque cresce no chão sozinha, que você joga fora, você pegar uma daquela, desse tamanico, daquela coisa que você não sabe nem o nome, você só arranca e joga fora. Você pegar uma daquelas folhinhas, não é nem a construção do galho, do tronco, do parangolé, que eu não sei o nome, da raiz, é só a folhinha. Aquela folhinha minúscula que cai das árvorezinhas que você varre todo dia e fala, ai, que coisa, que fica essa árvore que suja a minha calçada. Aquela folhinha, ela é mais complexa na sua construção do que a cidade de São Paulo. Isso é o que dizem, não é, os cientistas. Pela maneira como ela é construída, como ela se desenvolve, a maneira como a água, não é, e os seus nutrientes são tratados e tudo mais, é mais complexo. Uma folhinha que todo mundo varre e joga fora, do que toda essa cidade que a gente olha e fala, uau, que organização e tudo mais, não é? Então, quando nós olhamos para uma árvore, não é? Olhamos para essas coisas, o que fica claro e evidente? Alguém fez, não é? Alguém criou. E para nós que somos crentes, glória a Deus, é o Senhor. Agora, para o mundo, o que o mundo está fazendo? Está rejeitando essa verdade, está suprimindo essa verdade, está dizendo que ele não existe, não é? Então, essas coisas todas vão ser afirmadas, por exemplo, que vem do caos, né? É o caos. O caos não é, tá aí, a coisa de maneira aleatória vai e acontece. Bom, se você parar e observar, e eu acho muito interessante quando nós lembramos, por exemplo, de um dos salmos, não é? Em que Davi, no Salmo 19, abra lá comigo o Salmo 19, vamos ler rapidamente, não é? Deixa eu abrir aqui também. Salmo de número 19. Olha só, Davi estava ali no campo, não é? Entre ali os seus momentos, olhando as ovelhinhas que ele cuidava, as ovelhas do seu pai, estava ali olhando para o céu, estava ali naquele momento reflexivo, não é? E que todo homem tem esse momento, e aí todo ser humano, não é? Melhor dizendo, tem esse momento. No Salmo 19, verso 1, olha só a declaração que faz Davi. Verso 1, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, e uma noite o revela a outra noite. Sem nenhum discurso e sem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo, e aí ele continua, não é? Todo o Salmo 19. Em outras palavras, ele está dizendo que a criação aponta para o Criador. Assim como uma placa de seta indica a direção e o caminho, a criação é como um grande sinal de que existe um Criador. Então, não é uma coisa aleatória, não é o caos, não é? E se você fizer como Davi, parar e ficar olhando, você vai ver que assim, olha, tem o dia, tem a noite. Tem o dia e tem a noite. Oi, pastor. É óbvio, né, meu? É claro. Agora, se você olhar o teu relógio, todo dia, né, o meio-dia, o sol vai estar numa determinada posição, não vai?